Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre a interação verbal. O que é interação verbal no contexto da literacia familiar. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, né? Fundamental para o desenvolvimento das crianças. Como aplicar as estratégias de interação verbal dentro da literacia familiar. Se você é pai, mãe, cuidador, professor, professora, ou simplesmente se interessa pelo desenvolvimento infantil, esse vídeo é para você. Ao longo dessa aula, você vai entender o que é interação verbal, por que ela é tão importante e, principalmente, como colocá-la em prática no dia a dia da família, de forma simples e natural. Vamos lá? O que é interação verbal? A interação verbal é a troca de comunicação entre adulto e a criança. Não é apenas falar com a criança, mas conversar com ela, escutar, responder, ampliar o que ela diz e estimular a sua participação na conversa. Essas interações ajudam no desenvolvimento da linguagem, do vocabulário, da compreensão, do pensamento e até da relação afetiva, né? Melhora até o desenvolvimento emocional da criança. Ao lado da leitura dialogada, a interação verbal é uma das mais importantes práticas da literacia familiar. Por que devemos praticar as estratégias de interação verbal? Porque as estratégias de interação verbal, quando praticadas na primeira infância, favorecem a aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos facilitadores do processo de alfabetização, sobretudo aqueles ligados, né, à linguagem oral. Tudo isso facilita depois a vida da criança no contexto acadêmico, né? Vai ajudar essa criança lá quando ela entrar no ensino fundamental. As práticas de interação verbal reforçam a capacidade da criança de compreender o que ela ouve, né, e de expressar-se pela fala, ampliam o vocabulário e possibilitam a aquisição de uma linguagem mais rica, variada e complexa. Ajuda a criança a ter uma comunicação. Sabe quando você vê uma criança que sabe se comunicar bem, que conversa bem, né, tem um vocabulário mais ampliado? São crianças que, com certeza, a família, né, interage bastante com essa criança em casa, conversa bastante. O aumento do diálogo reforça o contato entre pais e filhos, que passam a conhecer mais os gostos e interesses uns dos outros e a ter assuntos em comum também. A criança tem a sua autoestima reforçada, pois percebe que seus pais prestam atenção nela e valorizam o que ela tem a dizer. É muito importante quando a criança chega até nós, adultos, nós valorizarmos o que ela vai nos contar, por mais simples que seja. E geralmente são coisas simples, né? Mas ela precisa ser ouvida, né? Precisa ser atendida, e isso faz muito bem para ela. Ela se sente valorizada, importante, como cidadão, como cidadã. Como aplicar as estratégias de interação verbal, então? Essas orientações são de caráter geral. Podem ser usadas tanto com crianças quanto com adolescentes também, tá? Em diferentes faixas etárias. Com a prática, você saberá adequar as estratégias aos momentos e às realidades do seu filho. As estratégias de interação verbal devem ser inseridas no seu dia a dia. Portanto, utilize-as com naturalidade. Não transforme o contato com seu filho em um momento formal de ensino, não é? Você vai aproveitar o momento que está ali e fazer e conversar com ela. Não precisa ser uma coisa forçada, né? Mas natural. Estratégia 1: falar bastante e com intencionalidade. A primeira estratégia é falar bastante com a criança, narrando o que está acontecendo. Por exemplo, agora nós vamos lavar as mãos. A água está quente ou fria? Né? Você vai puxar conversa com essa criança. Mesmo bebês que ainda não falam se beneficiam muito de ouvir a linguagem sendo usada de forma rica e significativa. Né? Nos momentos que a mãe vai trocar a criança, vai dar banho, ela, mesmo que a criança não fale nada, mas a mãe conversa com essa criança e a criança vai internalizando, né, o vocabulário, a fala,
e vai desenvolvendo também. Então é muito importante a conversa entre mães e filhos, entre pais e filhos. Estratégia 2: fazer perguntas abertas. As perguntas abertas são aquelas que não se respondem apenas com sim ou não. Por exemplo, o que você mais gostou da história? Por que você acha que o personagem ficou triste? Esse tipo de pergunta estimula a criança a pensar, organizar ideias e se expressar verbalmente. Quando você pergunta, né, faz perguntas no meio da história, você faz a criança pensar a respeito, refletir sobre o assunto. Estratégia 3: escutar com atenção e validar a fala da criança. Escutar é tão importante quanto falar. Quando a criança se expressa, é fundamental demonstrar interesse, manter contato visual e responder de forma positiva. Validar a fala da criança fortalece a confiança e incentiva novas tentativas de comunicação, tá? Quando a criança vier falar com você, você dá atenção para ela, para o que está fazendo, olha para ela, ouve o que ela tem a dizer e responde, tá? De forma positiva, não de forma brusca, de forma negativa, né? Autoritarismo, não. Porque ela vai desistir de falar com você com o tempo. Não é assim? Porque toda vez que a criança chega até um adulto e ela é maltratada, digamos assim, né? Ninguém não trata bem o que ela tem para falar, não quer ouvir o que ela tem para dizer, ela começa a guardar aquilo para ela e vai procurar outras pessoas para se desabafar, para contar, para conversar. Então é muito importante que a família esteja aberta ao diálogo, né? Conversar com a criança. O que ela tem para falar, o que ela quer me contar, o que eu posso fazer para ajudar, né? Porque assim ela sabe que ela tem com quem desabafar, com quem contar, e alguém que escuta ela, que ela é importante, o que ela tem para falar tem importância. Estratégia 4: expandir e modelar a linguagem. Expandir a linguagem significa pegar o que a criança disse e acrescentar novas informações. Por exemplo, a criança diz cachorro grande. O adulto pode responder: sim, é um cachorro grande, marrom e muito brincalhão. Ou seja, você acrescentou, né? Assim a criança aprende novas palavras e estruturas sem correção direta, não é? E aqui é importante que o pai e a mãe pode corrigir essa criança dessa maneira. Você vai introduzir a palavra correta no meio do contexto, não é? Sem precisar falar para ela, olha, não é assim que se fala, né? Tá falando errado, né? Não precisa nada disso. Além de ficar uma coisa negativa, eu acho também muito chato você corrigir uma pessoa assim de cara. Não precisa. Você vai usar a palavra certa dentro do contexto. E ela vai ouvir e saber que ela falou errado. Então, na próxima vez, ela vai usar a palavra certa, tá bom? Tem um jeito certo de corrigir sem precisar, né, ser tão direta. Estratégia 5: usar a leitura como um momento de interação. Durante a leitura de histórias, a interação verbal é essencial. Aponte imagens, faça perguntas, peça para a criança prever o que vai acontecer, né? O que ela acha que vai acontecer no final da história. A leitura deixa de ser passiva e se transforma em um momento rico de troca, diálogo e aprendizado. A criança vai ter mais gosto pela leitura, porque vai ser um momento divertido entre a família. Não vai ser aquela coisa maçante de só ficar ouvindo. Então é bom, né, esse momento de interação. Aplicando no dia a dia da família. O mais importante é lembrar que essas estratégias não exigem materiais caros nem momentos formais. Elas podem ser aplicadas no banho, na refeição, no caminho da escola ou na hora de dormir. Ou seja, você não precisa de comprar nada para interagir, né? Para conversar com o seu filho, com a sua criança. Você só precisa de disponibilidade, de boa vontade, de paciência e de estimular, né, fazer o seu filho conversar com você. Não deixar ele o tempo todo no celular, nas telas, porque senão não vai ter interação, tá? Não tem como interagir com quem não conversa, né? Cada um na sua, você no seu celular e seu filho no dele. Não, então tem que ter um momento, né, de conversar, parar para conversar. Perguntar como é que foi o dia, você falar como foi o seu dia, se interessar pela vida da sua criança, tá bom? Quanto mais natural e frequente for a interação verbal,
maiores serão os benefícios para a criança, em todos os sentidos, dentro da escola, dentro da família, não é? Ela vai sentir importante, né? Encerramento da nossa aula. Para finalizar, quero reforçar que a interação verbal é uma das ferramentas mais poderosas da literacia familiar. Pequenas atitudes diárias fazem uma enorme diferença no desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem, tá bom? Qualquer coisa que você fizer já vai estar ajudando muito o seu filho ou sua filha. Então, leia e leia junto, participe da vida escolar do seu filho enquanto você ainda pode, né? Enquanto ele ainda é pequeno. Agradeço muito você que ficou até o final dessa aula, meu muito obrigado, né? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui neste canal, convido você para fazer a sua inscrição. Não paga nada, é totalmente gratuito. Você, né? Basta apenas você fazer a sua inscrição, ativar o sininho de notificações, assim você não perde nada do que é postado aqui, não perde nenhum conteúdo, tá? Se você gostou também, peço que você possa dar o seu joinha, assim você fortalece o nosso canal. E se você puder compartilhar, agradeço muito. Muito obrigada. Nossa próxima aula nós vamos estudar sobre a leitura dialogada. Conto com você. Um forte abraço.